Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, telespectadores do TV Câmara, boa tarde. Quero desejar melhoras para a vereadora Sônia Gomes Leite, que possa se reestabelecer o mais rápido possível e voltar a esta Câmara de Vereadores. Eu quero, como disse na minha fala em explicações pessoais, eu quero falar agora com relação à ilegalidade desse projeto de lei 022, que é o projeto das secretarias. Poderia falar no mérito da matéria, mas já foi dito, mas eu quero falar sobre a ilegalidade. Esse projeto de lei foi apresentado a esta casa, ele recebeu um parecer do controle interno da prefeitura, quem fiscaliza os atos do prefeito internamente. O coordenador do controle interno esteve nesta casa e disse, trouxe uma certidão do Tribunal de Contas, certidão 3475, e disse, o motivo principal do controle interno não aprovar a criação de secretarias, não ser a favor, é o fato do município ter ultrapassado o limite prudencial com gasto em relação à folha de pagamento, e com isso não poder tomar uma série de providências em relação a contratações e criação de cargos. Como ainda há 42 convênios em andamento, o impacto na folha irá aumentar cerca de 3%, fazendo com que o índice, hoje, de 52,78%, passando para quase 56%, ou seja, acima do limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54%. Este prefeito, estaria impedido de criar novos cargos, chamar aprovados no concurso público de 2011, além de não receber certidão negativa de regularização previdenciária, o que pode impedir o recebimento de recursos federais. Segundo o representante do controle interno, senhores vereadores, o reflexo, caso o projeto seja aprovado no Legislativo, poderá sofrer uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público, responsabilizando o prefeito, os vereadores e também o controle interno. Na primeira fala, os vereadores vieram aqui para fazer um convite para a oposição, para nós trabalharmos juntos. Como eu já disse para o Caio, eu sou parceiro. Eu ajudo tudo que for bom para a cidade, como agora ali, né, vereador? Nas comissões, nós ajudamos. Não me convidem para fazer algo ilegal. Ilegal e imoral, não. Se tiver dentro da lei, é para ajudar alguém, sou parceiro, Wilson. Esse projeto, que vai ser votado na Câmara, não hoje, porque nós vamos lutar com esse projeto até o reajuste dos funcionários vir para cá. Podem chamar quantas sessões extraordinárias quiserem chamar. Enquanto não vier, vereador Caio, o projeto do reajuste dos funcionários, o senhor me pediu para não me dirigir, o senhor vou me dirigir ao Omar. Omar, quanto não vier o projeto do reajuste dos funcionários para cá, nós não vamos criar secretarias, Omar. Não adianta empurrar isso para o final de abril. Se o governo não trouxer para cá o valor do reajuste dos funcionários públicos, não será votado o projeto das secretarias. Quando votarmos o projeto, e se os senhores aprovarem esse projeto, o Ministério Público irá entrar com uma ação civil pública contra o município, e provavelmente contra os senhores. E quando isso acontecer, se os senhores não vierem a essa tribuna para dizer, olha, os vereadores de oposição tinham razão, eu irei. Eu virei aqui para dizer, essa ação civil pública, que os senhores, que a prefeitura está respondendo, foi por causa do voto de vocês. A certidão do Tribunal de Contas prova que o município, Márcia, gastou mais do que deveria com o pessoal. O parecer do Tribunal de Contas, solicitado pelo Eduardo Deibler, diz que a receita do DAEB não pode ser calculada como tributo. Não pode ser calculada. Está aqui o parecer. Diz o seguinte, para fins de aplicação limite do artigo 29 da Constituição Federal, o valor relativo ao somatório da receita tributária
e das transferências previstas no inciso 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, deverá ser atualizado monetariamente, segundo os índices de correção monetária legalmente determinados. E diz mais o conselheiro do Tribunal de Contas: os valores obtidos pela prestação de serviço de fornecimento de água, ainda que executado pela autarquia, têm natureza de preço público. Não pode ser calculado como receita corrente líquida. Ou seja, ainda sairá do orçamento e do cálculo com o pessoal o valor arrecadado pelo DAEB. Mas, conhecido e respeitado jurista, vereadora Cláudia Souza, o Adi Lamego Bulos, quando escreveu sobre o artigo 59 da Constituição Federal, lá na sua 4ª edição do seu livro, página 757, ele comenta: aceitar uma lei ordinária atuando no campo residual de uma lei complementar é a mesma coisa de se admitir uma medida provisória regulando matéria reservada às emendas constitucionais. Estaríamos diante de uma agressão à superioridade da atividade constituinte de primeiro grau, colocando em risco a ordem constitucional instituída. Ou seja, não se pode votar uma lei, mesmo que a primeira lei seja ordinária, não se pode votar agora uma emenda nela ordinária, porque ela é complementar. E a prefeitura manda para essa casa em formato de lei ordinária. Além disso, o gasto com a folha de pessoal no balanço financeiro da prefeitura de janeiro a dezembro de 2012, a prefeitura gastou 109.851.539 reais com 35 centavos, 56,15, vereador Wilson, com folha de pagamento muito acima do limite, que é 51,30. Não é por acaso que estamos com as contas trancadas da prefeitura? Não é o momento de criar as secretarias por lei e pela situação financeira que se encontra o município? Eu dizia isso para alguns vereadores, a quem tenho uma relação de mais cumplicidade e intimidade, dizia: tu vai responder ao longo do teu mandato por essa ação civil pública. Além de ter que responder para a população, que em maioria absoluta é contra a criação de novas secretarias, criação de novos cargos, é 1.200.000 para pagar durante 4 anos 4 pessoas. 1.200.000, Yolando. Dinheiro público, do meu, do teu imposto, do imposto das pessoas que nos assistem. A população não quer isso. Além de ter que responder para a população, senhores vereadores e vereadoras, terão que responder ao Ministério Público. Os senhores que aprovarem a lei serão responsáveis por uma ação civil pública, responderão solidariamente. Está aqui o parecer do procurador da Câmara, do controle interno, de quem mais precisa aparecer para provar aos senhores que isso é ilegal. Parecer do Tribunal de Contas do Estado. Por favor, sabemos dos compromissos políticos, sabemos dos arranjos políticos, isso faz parte da política, mas não se pode cometer um ato ilegal em detrimento de favores políticos. O que é ilegal, não pode ser aprovado. Então que a prefeitura reduza a sua despesa, volte ao seu percentual que a lei exige, a lei de responsabilidade fiscal, e aí sim mande as secretarias, para que os senhores possam discutir, então, o mérito da matéria e não a legalidade. Princípio da economicidade. O princípio da economicidade, princípio constitucional, está lá no artigo 70 da Constituição Federal, regulamentado por lei estadual. O princípio da economicidade está comumente relacionado à ideia e custo-benefício, ou seja, impõe ao agente público o dever de obter
o maior atendimento aos interesses públicos. É de interesse público a criação de secretaria? Não. Consumindo para isso menor quantidade de recursos públicos. Nesse passo, a contrário senso, não se devem promover ações excessivamente onerosas. Estou concluindo, senhor presidente. Eu vejo nessa casa, criam-se leis para obrigar o cumprimento de outras leis. Criam-se leis para obrigar o cumprimento de outras leis. Nessa casa, criam-se leis que descumprem outras leis. Não é essa a essência dos nossos mandatos. Não podemos criar leis para obrigar o cumprimento de outras. E não podemos criar leis que descumpram outras leis. É no aspecto técnico que estou falando. Não podemos, sob hipótese nenhuma, sob a legalidade, aprovarmos algo que é ilegal. O meu voto, os senhores, o governo... Oi, vereador. Estou concluindo, senhor presidente. Os senhores, o governo não terão. Terão meu voto naquilo que é legal e que é moral. Muito obrigado.